Meu filho me processou, tomou minha mansão de 18 milhões de reais e me impediu de ver meus netos. Velha louca, você nunca mais vai vê-los, ele disse rindo na minha cara. Eu perdi tudo em questão de meses. A casa que construí com meu suor, as memórias de uma vida inteira e, o que mais dói, o contato com minhas crianças. O juiz bateu o martelo e eu fiquei sem nada. Sem casa, sem família, sem dignidade. Meu próprio filho, aquele menino que carreguei no colo, que criei sozinha depois que meu marido morreu, me tirou tudo. E sabe o que é pior? Ele fez isso friamente, calculadamente, como se eu fosse apenas um obstáculo no caminho dele. Aquele abraço falso no dia do julgamento, aquele sorriso cínico quando o advogado dele apresentou documentos que eu nem sabia que existiam. Documentos falsificados, testemunhas compradas, mentiras sobre minha saúde mental. Tudo armado nos mínimos detalhes. Quando saí daquele tribunal, eu não tinha mais nada. As chaves da minha casa, aquela mansão linda em Alphaville, que eu e meu falecido marido Roberto construímos tijolo por tijolo, foram entregues para ele. Meus netos, Laura e Pedro, aquelas crianças que eu buscava na escola todo dia, que dormiam na minha casa todo fim de semana, foram proibidos de me ver. A nora, aquela víbora da Fabiana, estava ao lado dele sorrindo. Ela sempre quis aquela casa, sempre quis meu dinheiro, e conseguiu manipular meu filho até transformá-lo em outra pessoa. Eu fiquei na rua, literalmente, com apenas 2 malas de roupa e uma dor no peito que parecia que ia me matar. 63 anos de vida, 40 anos de trabalho duro, tudo jogado no lixo por ganância. Antes de continuar, quero te pedir uma coisa. Se você está me ouvindo agora, seja dirigindo, fazendo suas tarefas de casa ou descansando depois de um dia difícil, deixa aqui nos comentários de onde você está me escutando. E se você gosta de histórias reais da vida, histórias de superação e justiça, se inscreve no canal porque essa história está só começando e o que vem pela frente vai te surpreender. Fica comigo até o final porque você precisa saber como isso termina. Naquela noite, depois de sair do tribunal, eu não tinha para onde ir. Fiquei sentada num banco da praça em frente ao fórum até escurecer. As pessoas passavam por mim e ninguém imaginava que ali estava uma mulher que horas antes tinha uma vida, um lar, uma família. Eu olhava para o céu e perguntava ao Roberto por que ele tinha me deixado. Por que ele não estava ali para me proteger. Foi quando me lembrei do sítio. Aquele lugar velho e abandonado no interior de Minas Gerais, perto de São Lourenço, que pertencia à família do Roberto. Ninguém ia lá há anos. Depois que ele morreu, há 15 anos, eu nunca mais tinha voltado. Era longe, era rústico, mas era um teto. E mais importante, meu filho nem sabia que aquele lugar ainda existia. Peguei um ônibus na rodoviária do Tietê naquela mesma noite. Viajei 8 horas com a alma destroçada, olhando pela janela sem ver nada, apenas sentindo aquela dor que não passa. Meu nome é Helena, tenho 63 anos e durante 40 anos eu vivi para minha família. Conheci o Roberto quando eu tinha 21 anos. Ele era engenheiro, trabalhador, honesto. Vivia com pouco, mas sonhava grande. Nos casamos em 1983, numa cerimônia simples na igreja do bairro. Não tínhamos nada. Morávamos num apartamento alugado de 2 cômodos na zona leste de São Paulo. O Rodrigo, meu filho, nasceu 2 anos depois. Lembro como se fosse hoje do Roberto segurando aquele bebê nos braços, chorando de felicidade, prometendo que ia dar tudo de melhor para aquela criança. E nós cumprimos essa promessa. Eu trabalhava como professora de escola pública. Acordava às 5 da manhã, pegava 2 ônibus para chegar na escola, dava aula para 5 turmas diferentes, voltava para casa morta de cansada e ainda fazia comida, limpava, cuidava do Rodrigo. O Roberto trabalhava em obras o dia inteiro e à noite fazia projetos freelancer para juntar dinheiro. A gente não tinha vida social. Não saíamos, não viajávamos, não comprávamos nada para nós. Tudo era para o Rodrigo e para juntar dinheiro para comprar nossa casa própria. Levamos 10 anos. 10 anos economizando cada centavo. Eu usei a mesma bolsa por 8 anos. O
O Roberto usava a mesma calça jeans todo fim de semana. A gente não ligava. Estávamos construindo um futuro. Em 1995, compramos um terreno em Alphaville. Era a periferia de Alphaville na época, nem asfalto tinha direito. Mas era nosso. O Roberto fez o projeto da casa ele mesmo. Nos fins de semana, a gente ia para o terreno e ajudava os pedreiros. Eu carregava tijolo, misturava cimento. O Rodrigo, que tinha uns 10 anos na época, brincava na terra enquanto a gente suava construindo o futuro dele. A casa ficou pronta em 1998. 3 quartos, jardim, churrasqueira. Era nossa mansão, era nosso paraíso. O Rodrigo cresceu naquela casa. Estudou nas melhores escolas porque a gente se matava de trabalhar para pagar. Ele fez cursinho pré-vestibular, entrou na faculdade de administração numa particular boa. A gente pagou tudo. Cada mensalidade era um sacrifício, mas a gente pagava com orgulho. Meu filho ia ser alguém na vida. Enquanto isso, eu e o Roberto continuávamos trabalhando sem parar. Ele começou a própria empresa de engenharia em 2005. Nos primeiros anos foi difícil, quase falimos várias vezes, mas aos poucos as coisas melhoraram. Muito. Em 2010, a empresa dele pegou um contrato grande com a prefeitura. Foi quando conseguimos reformar a casa toda, colocar piscina, ampliar. A casa valorizou muito. O bairro tinha crescido, virou área nobre. Nossa casa simples de classe média tinha virado uma propriedade valiosa. Mas em 2012, o Roberto teve um infarto fulminante. Morreu no escritório, em pleno expediente, aos 52 anos. Meu mundo acabou naquele dia. A gente tinha planos. Íamos viajar, aproveitar a vida, descansar depois de tanto trabalho. E, de repente, ele se foi. Me deixou sozinha. Me deixou com a casa, com algum dinheiro da empresa, mas vazia por dentro. O Rodrigo tinha 27 anos quando o pai morreu. Ele já era formado, já trabalhava, mas não demonstrou muita emoção. Isso me doeu. No velório, ele ficou mais preocupado com as questões da empresa do pai do que em confortar a mãe. Mas eu relevo, pensei que era a forma dele de lidar com a dor. Fechamos a empresa do Roberto, vendemos tudo, e o dinheiro foi dividido entre mim e o Rodrigo conforme o testamento. Metade para cada um. Era justo. Mas eu dei minha parte para ele investir. Eu disse, filho, você é novo, usa esse dinheiro para crescer, para montar seu negócio, para ter seu futuro. Eu tenho a casa, tenho minha aposentadoria, não preciso de mais nada. Ele pegou o dinheiro e montou uma empresa de importação. Começou a ganhar muito dinheiro, muito mesmo. Em poucos anos ele estava rico. Foi quando ele conheceu a Fabiana. Uma mulher 10 anos mais nova, bonita, toda produzida. No começo eu até gostei dela. Parecia educada, simpática. Eles se casaram em 2015 numa festa enorme em Campos do Jordão. Eu paguei metade da festa. Não reclamei, era a felicidade do meu filho. Logo vieram os netos. A Laura nasceu em 2016 e o Pedro em 2018. Aquelas crianças eram minha vida. Eu buscava elas na escola todo dia, levava para minha casa, fazia comida que elas gostavam, brincava, dava banho, contava histórias. Eram meus amores. Todo fim de semana elas dormiam comigo. A Fabiana adorava porque podia sair com as amigas, ir para festas, viajar com o Rodrigo. Eu era a babá conveniente. Mas eu não me importava. Eu amava aquelas crianças. Mas aos poucos as coisas começaram a mudar. A Fabiana começou a fazer comentários estranhos. Helena, você não acha que está ficando esquecida? Outro dia você deixou a panela no fogo. Eu tinha deixado mesmo, mas foi uma vez só, uma distração. Ou, Helena, cuidado com as crianças na escada. Na sua idade, a gente fica meio lenta. Pode acontecer um acidente. Comentários assim, sutis, mas que iam plantando uma semente. O Rodrigo também mudou. Começou a ficar impaciente comigo. Se eu perguntava algo 2 vezes, ele bufava. Mãe, eu já te disse isso. Se eu esquecia alguma coisa pequena, ele fazia um escândalo. Você está bem da cabeça, mãe? Está ficando senil. As visitas deles na minha casa diminuíram. Antes, eles vinham todo domingo para almoçar.
Eu preparava aquela comida que o Rodrigo sempre amou: feijoada, frango com quiabo, aquele arroz de forno que ele pedia desde criança. Mas eles começaram a cancelar. Ah, mãe, hoje não dá, surgiu um compromisso. Ou apareciam, comiam rápido e iam embora. A Fabiana sempre com cara de nojo de alguma coisa. Um dia ela disse assim: Helena, essa casa está meio velha, né? Dá até uma tristeza. Você não pensa em vender e ir para um lugar menor, mais fácil de cuidar? Eu disse que não, que aquela era minha casa, que eu tinha construído com meu marido, que tinha memórias ali. Ela fez uma cara estranha e não falou mais nada naquele dia. Em 2020, durante a pandemia, eles sumiram. Usaram a desculpa da Covid para não me ver. Meses sem ver meus netos. Eu ficava vendo eles por videochamada, chorando de saudade. Quando a pandemia melhorou, em 2021, as coisas não voltaram ao normal. Eles continuavam distantes. Foi quando a Fabiana começou a campanha de verdade. Ela dizia para todo mundo que eu estava com problemas mentais, que estava esquecida, confusa, que não tinha condições de ficar sozinha naquela casa grande. Ela falava isso para os vizinhos, para a família dela, para as professoras das crianças. O Rodrigo apoiava. Eles começaram a insistir para eu vender a casa. Um dia, em março de 2022, eles apareceram com um corretor. Sem me avisar. Tocaram a campainha e tinha um homem de terno com eles. Mãe, esse é o Marcelo. Ele é corretor. A gente pediu para ele fazer uma avaliação da casa. Eu fiquei chocada. Disse que não estava vendendo nada. O Rodrigo disse: Mãe, a senhora não tem condições de manter essa casa. É muito grande, muito cara, muito trabalho. A senhora vai ficar doente aqui, vende isso, pega o dinheiro, vai morar num apartamento pequeno e fica tranquila. Eu disse não. Gritei não. Mandei eles saírem da minha casa. A Fabiana olhou para o Rodrigo com aquela cara de eu não te disse? O corretor foi embora sem graça, e eles saíram irritados. Na semana seguinte, o Rodrigo voltou com uma proposta. Ele disse que ia comprar a casa de mim, que ia me dar 4 milhões de reais pela casa. Eu até ri. Eu disse: Filho, essa casa vale pelo menos 18 milhões. Você acha que eu sou idiota? Ele disse que não, que eu estava enganada, que a casa valia isso que ele estava oferecendo, que eu estava confundindo as coisas, que eu estava doente. Doente. Ele disse que eu estava doente. Eu expulsei ele de novo. Mas ele não desistiu. Toda semana era a mesma coisa. Ligações, mensagens, visitas. Pressionando, pressionando, pressionando. A Fabiana espalhou pela família toda que eu estava com Alzheimer. Primos distantes começaram a me ligar perguntando se eu estava bem, se precisava de ajuda. Foi quando percebi que eles estavam armando algo. Em junho de 2022, recebi uma notificação judicial. Meu filho estava me processando, pedindo minha interdição, alegando que eu não tinha capacidade mental para administrar meus bens, que eu estava em risco, que ele precisava ser meu tutor para me proteger. Anexado ao processo tinha laudos médicos falsos, depoimentos de vizinhos que eu nem conhecia direito, fotos da minha casa que eles tiraram sem autorização, mostrando uma suposta desordem. Tudo mentira, tudo armado. Contratei um advogado. Usei minhas economias para me defender. Mas o advogado do Rodrigo era melhor, mais caro, mais conectado. Eles apresentaram testemunhas que mentiram. Disseram que eu deixava o gás aberto, que eu me perdia na rua, que eu não reconhecia as pessoas. Tudo mentira. Mas o juiz acreditou. Em outubro de 2022, saiu a sentença. Eu fui interditada. Meu filho se tornou meu tutor. E a primeira coisa que ele fez foi tomar minha casa. Ele usou uma brecha jurídica. Disse que a casa precisava ser vendida para pagar meu tratamento médico em alguma clínica psiquiátrica que ele inventou. Mas em vez de vender para terceiros, ele comprou ele mesmo, por um valor irrisório, 5 milhões, através de uma manobra legal que o advogado dele arranjou. Quando eu contestei, quando gritei, quando tentei revidar, ele pediu uma medida protetiva contra mim. Disse que eu estava agressiva, perigosa.
Conseguiu uma ordem judicial me proibindo de chegar perto dele, da Fabiana e das crianças. Meus netos, minhas crianças, foram arrancadas de mim por uma canetada. No dia que tive que sair da casa, o Rodrigo estava lá, com aquele sorriso cínico. A Fabiana também, toda feliz, já planejando a reforma que ia fazer. Eu peguei minhas 2 malas, olhei para meu filho nos olhos e disse: "Você vai se arrepender disso. Seu pai deve estar com vergonha de você no céu." Sabe o que ele respondeu? Ele riu. Deu uma risada alta e disse assim: "Velha louca, você nunca mais vai ver meus filhos. Nunca mais. Vai morrer sozinha e esquecida, que é o que você merece. Agora sai da minha propriedade antes que eu chame a polícia." Minha propriedade. Ele chamou a minha casa de propriedade dele. A Fabiana estava rindo também. Aquela bruxa estava rindo da minha desgraça. Saí de lá arrasada, destruída, sem chão. Peguei o ônibus para Minas naquela noite. Cheguei no sítio de madrugada. Estava tudo abandonado, mato alto, casa velha caindo aos pedaços. Mas entrei, limpei um canto, estendi um cobertor velho que encontrei e dormi no chão. Chorei até não ter mais lágrimas. Quando acordei no dia seguinte, olhei ao redor. A casa era rústica, simples, construída pelo avô do Roberto nos anos 50. Tinha 4 cômodos, uma cozinha antiga com fogão a lenha, um banheiro externo, muita terra ao redor. Nada funcionava direito. Não tinha gás, a energia estava cortada, a água vinha de um poço que eu nem sabia se ainda prestava. Nos primeiros dias, eu sobrevivi no automático. Limpava a casa, capinava o mato, tentava consertar as coisas quebradas. Eu não pensava em nada. Só fazia. Porque se eu parasse para pensar, eu enlouquecia de verdade. Comprei o básico no mercadinho da cidade, comida simples, água, vela. Vivia como uma eremita. À noite, deitada naquele colchão velho, eu pensava em tudo que tinha perdido. Minha casa, meus netos, minha dignidade. E pensava em como meu filho tinha me traído dessa forma tão cruel. Foi numa dessas noites que eu decidi olhar a casa com mais atenção. Tinha que ter alguma coisa ali que pudesse me ajudar. Lembranças do Roberto, documentos, alguma coisa. Comecei a vasculhar. Armários velhos, gavetas emperradas, caixas empoeiradas. Achei fotos antigas, roupas que o Roberto usava quando era jovem, ferramentas enferrujadas. Mas nada de valor. Até que fui mexer na cozinha. O fogão a lenha era enorme, antigo, daqueles de ferro fundido. Quando fui limpar atrás dele, senti que ele não estava encostado direito na parede. Tentei empurrar e percebi que havia um espaço. Com dificuldade, arrastei o fogão para o lado. Foi quando vi. Um cofre embutido na parede. Pequeno, quadrado, coberto de poeira. Meu coração disparou. Olhei para aquele cofre e pensei: o que tem aqui dentro? Tentei abrir, mas tinha um código digital. 6 dígitos. Fiquei ali tentando números aleatórios. Nada. Aniversários que eu lembrava da família do Roberto. Nada. Pensei em desistir, mas algo dentro de mim dizia para continuar. Foi quando tive uma intuição. Digitei minha data de nascimento. 23/07/1960. 2307660. Clique. O cofre abriu. Quase caí para trás. Minhas mãos tremiam quando abri a porta. Dentro tinha uma caixa de metal. Tirei ela de lá, coloquei em cima da mesa velha da cozinha e abri devagar. Dentro tinha documentos, papéis amarelados e, em cima de tudo, uma carta. Uma carta escrita à mão com a letra do Roberto. Peguei aquela carta, sentei numa cadeira e li. As primeiras palavras me fizeram chorar. Minha amada Helena, se você está lendo isso, é porque algo aconteceu comigo e você precisou vir para o sítio. Chegou a hora da verdade. Minha cabeça girava. Que verdade? Que história era essa? Continuei lendo. O Roberto explicava que tinha segredos que nunca me contou. Segredos sobre a família dele, sobre propriedades, sobre dinheiro. Ele dizia que o sítio era apenas uma pequena parte do que a família dele possuía. Que o avô dele tinha sido um fazendeiro rico, dono de terras enormes na região.
Quando o avô morreu, nos anos 80, dividiu tudo entre os filhos. Mas o pai do Roberto, que era o filho mais novo, recebeu não apenas o sítio, mas também várias propriedades na cidade de São Lourenço e região. Prédios, terrenos, até uma antiga fazenda de café que tinha sido arrendada décadas atrás. O pai do Roberto morreu cedo, nos anos 90, e deixou tudo para ele. Mas o Roberto nunca quis tocar nesses assuntos. Ele era engenheiro, queria construir a vida dele com as próprias mãos. Por isso, guardou os documentos e nunca mexeu naquilo. Nunca vendeu, nunca arrendou de novo, nunca falou sobre isso nem para mim. A carta continuava. Helena, dentro dessa caixa estão as escrituras de todas as propriedades. Algumas valem muito dinheiro. Se um dia você precisar, use. Venda, alugue, faça o que for necessário. Tudo está em nome da família, mas como minha esposa, você tem direito a tudo. No fundo do cofre também tem contatos de um advogado de confiança em Belo Horizonte, o Dr. Marcelo Augusto. Ele conhece toda a situação e pode te ajudar a regularizar tudo. Perdão por nunca ter te contado, meu amor. Eu queria que vivêssemos da nossa força, do nosso trabalho, mas a vida é imprevisível. Se você está lendo isso, é porque precisa dessa ajuda. Use sem culpa. Você merece. Com todo o meu amor eterno, Roberto. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar os papéis. Tirei tudo da caixa. Escrituras, matrículas de imóveis, contratos antigos, documentos do cartório. Eram 8 propriedades. 8. 2 prédios comerciais no centro de São Lourenço, 3 terrenos grandes em área valorizada, 2 galpões que estavam alugados para empresas e a antiga fazenda de café, com mais de 50 hectares de terra. Tinha também extratos bancários antigos, mostrando que o arrendamento dos galpões gerava renda que estava depositada numa conta que eu nem sabia que existia. Uma conta em nome do espólio do pai do Roberto, que nunca tinha sido inventariada direito. Quanto dinheiro tinha ali, eu nem conseguia calcular, mas pelos extratos que eu via, era muito. Muito. Sentei no chão daquela cozinha velha e chorei. Chorei de alívio, de raiva, de esperança. O Roberto tinha me deixado isso. Tinha me deixado um caminho. Mas por que ele nunca me contou? Eu entendi. Ele queria que fossemos independentes, que não dependêssemos de herança, que construíssemos nosso próprio legado. E construímos. Mas agora que tinham tirado tudo de mim, agora eu tinha isso. Essa carta. Esses documentos. Esse poder oculto que ninguém sabia que existia. Especialmente o Rodrigo. Ele não fazia ideia. Ele achou que tinha me destruído completamente. Achou que tinha ficado com tudo. Mas não tinha. Não sabia de nada disso. Naquela noite não dormi. Fiquei acordada, lendo cada documento, entendendo cada propriedade, fazendo contas mentais. No dia seguinte, peguei um ônibus para Belo Horizonte. Fui direto no escritório do Dr. Marcelo Augusto. Era um advogado mais velho, uns 70 anos, muito elegante, sério. Quando disse meu nome e que era viúva do Roberto, ele me olhou com surpresa. Dona Helena, eu estava esperando sua visita há anos. O Roberto me fez prometer que se algo acontecesse com ele, eu cuidaria de tudo para a senhora. Ele me ligava todo ano para renovar nossos contatos e confirmar que eu ainda estava disponível. Sinto muito pela perda. Vamos resolver tudo. O Dr. Marcelo pegou todos os documentos, analisou e confirmou. Tudo estava em ordem. Tudo era legítimo. Ele começou o processo de inventário do espólio do pai do Roberto, que nunca tinha sido feito formalmente. Como viúva do único herdeiro, eu tinha direito a tudo. Ele também descobriu que os aluguéis dos galpões tinham gerado uma quantia enorme ao longo dos anos, mais de 3 milhões de reais acumulados numa conta que ninguém mexia. Era meu. Tudo meu. Ele também avaliou as propriedades com corretores especializados. O valor total era impressionante. Quase 25 milhões de reais. Eu tinha 25 milhões em propriedades e nem sabia. Mas eu não disse nada para ninguém. Não contei para ninguém.
Continuei morando no sítio, vivendo de forma simples, fingindo ser a velhinha coitada que tinha perdido tudo. O doutor Marcelo trabalhava em silêncio, regularizando tudo, preparando toda a documentação. Levou 3 meses. 3 meses em que eu fingi estar acabada, enquanto por dentro eu estava planejando minha volta. Minha vingança não seria violenta, seria legal, seria justa, seria completa. Durante esses meses, eu tentei contato com meus netos algumas vezes. Mandava cartinhas pelo correio para a casa deles. Sempre voltavam. Ligava e o Rodrigo desligava na minha cara. Uma vez consegui falar com a Laura por acaso, ela atendeu o telefone do pai sem querer. Ela disse: "Vovó, cadê você? Por que você não vem mais me buscar na escola?" Meu coração partiu. Eu disse que a vovó estava resolvendo umas coisas, mas que logo ia voltar. Ela começou a chorar, dizendo que tinha saudade. O Rodrigo arrancou o telefone da mão dela e gritou: "Não liga mais aqui, você está proibida. Se ligar de novo, eu chamo a polícia." E desligou. Aquilo me deu mais força ainda. Ele ia pagar. Os dois iam pagar. O doutor Marcelo me contou que investigou o processo de interdição. Ele disse que tinha várias irregularidades, laudos médicos forjados, testemunhas que claramente mentiram, procedimentos feitos de forma rápida demais. Ele disse que poderíamos anular tudo. Preparamos um processo robusto. Juntamos laudos médicos verdadeiros, feitos por especialistas em Belo Horizonte, comprovando minha plena capacidade mental. Juntamos provas da fraude, pegamos depoimentos de pessoas que me conheciam de verdade. E esperamos o momento certo. Enquanto isso, eu soube que o Rodrigo e a Fabiana estavam reformando minha casa, gastando uma fortuna. Colocaram piscina nova, fizeram uma área gourmet enorme, trocaram todo o piso. Postavam fotos nas redes sociais como se fossem os donos daquilo há anos. Faziam festas. Vivia cheio de gente. Minha casa, que eu construí com tanto sacrifício, tinha virado casa de festa daqueles tio. E eles viviam me caluniando. Quando alguém perguntava de mim, diziam que eu estava internada, doente, que era melhor assim. Algumas pessoas acreditavam. Outras desconfiavam, mas não faziam nada. Em janeiro de 2023, tudo estava pronto. O doutor Marcelo entrou com uma ação de anulação da interdição e, ao mesmo tempo, com um processo contra o Rodrigo por estelionato, falsificação de documentos e apropriação indébita. Anexamos todas as provas. Foi um terremoto jurídico. O juiz que tinha aprovado minha interdição ficou assustado quando viu as evidências da fraude e imediatamente suspendeu a tutela. Marcou uma audiência urgente. No dia da audiência, eu cheguei no Fórum de São Paulo acompanhada do Dr. Marcelo. Estava elegante, arrumada, lúcida, forte. O Rodrigo e a Fabiana estavam lá com o advogado deles, todos confiantes, achando que era só mais uma formalidade. Quando me viram, a cara deles mudou. O Rodrigo ficou pálido. A Fabiana sussurrou alguma coisa para ele. O juiz chamou todos para a sala. Era um juiz diferente, mais velho, mais experiente, que tinha pegado o caso depois da denúncia de irregularidades. O Dr. Marcelo apresentou tudo: os laudos médicos verdadeiros, as provas da falsificação, os depoimentos. O juiz ouviu tudo com atenção e depois me chamou para depor. Eu falei com calma, com clareza, contei tudo. Contei como meu filho tinha me pressionado para vender a casa, como ele forjou documentos, como ele me tirou meus netos. Falei olhando no olho do juiz, sem chorar, com dignidade. O Rodrigo tentou me interromper várias vezes, mas o juiz mandou ele calar a boca. No final, o juiz bateu o martelo. Anulou a interdição imediatamente. Declarou todos os atos praticados durante a tutela como nulos. E determinou que a venda da casa fosse revista. O advogado do Rodrigo entrou em pânico. Pediu um tempo, disse que ia recorrer, mas o juiz foi firme. Disse que havia indícios fortes de crime e que estava encaminhando o caso para a esfera criminal. O Rodrigo ficou branco. Fabiana começou a chorar. Saímos daquela audiência e eles vieram atrás de mim no corredor. "Mãe, espera, vamos conversar. Foi tudo um mal-entendido." Mal-entendido. Eu olhei para ele e disse: "Você me chamou de louca."
Disse que eu nunca mais ia ver meus netos. Me tirou da minha casa. Me deixou na rua. E agora quer conversar? Agora você vai ter que conversar com a justiça. E virei as costas. Nos meses seguintes, tudo desmoronou para eles. A casa teve que ser devolvida para mim, por ordem judicial. Eles tiveram que sair. Todas as reformas que fizeram, o dinheiro que gastaram, perdido. A casa voltou para meu nome. Voltei para minha casa em abril de 2023. Voltei para meu lar. Quando entrei, estava tudo diferente, mas era minha. O Rodrigo teve que devolver também o dinheiro irrisório que tinha pago na venda fraudulenta. Como ele tinha gastado tudo na reforma, teve que vender o apartamento onde morava para conseguir pagar. Ficaram numa situação financeira apertada. Mas não era só isso. O doutor, Marcelo, com minha autorização, revelou a existência das propriedades em Minas. Entrou com as ações de inventário, regularizou tudo e, oficialmente, eu me tornei dona de um patrimônio de mais de 25 milhões de reais. Quando o Rodrigo descobriu, quase teve um treco. Ele me ligou desesperado. Mãe, eu não sabia, ninguém sabia dessas propriedades. Se eu soubesse... Eu cortei ele. Se você soubesse, teria roubado isso também. Mas não sabia. E agora nunca vai saber o que é tocar num centavo disso. A Fabiana tentou uma aproximação. Apareceu na minha porta chorando, dizendo que tinha sido manipulada, que era tudo ideia do Rodrigo, que ela sempre gostou de mim. Eu ri na cara dela. Disse, Fabiana, você me chamou de velha caduca pelas costas, inventou que eu tinha Alzheimer. Riu de mim no dia que me botaram para fora da minha casa. Agora vem aqui fingir arrependimento? Sai da minha propriedade. Ela saiu chorando. O processo criminal seguiu. O Rodrigo foi indiciado por estelionato e falsidade ideológica. O advogado dele era bom e conseguiu um acordo. Ele não foi preso, mas teve que pagar uma multa pesada, ficou com antecedentes criminais e perdeu a credibilidade no mercado. A empresa dele começou a quebrar porque ninguém mais queria fazer negócio com alguém que roubou a própria mãe. A Fabiana pediu divórcio. Ela saiu fora do barco quando viu que não tinha mais dinheiro envolvido. Foi embora e levou as crianças. Aí entrou a parte mais importante para mim. Meus netos. Entrei com um processo de regulamentação de visitas. O Rodrigo tentou impedir, mas não tinha como. O juiz, vendo tudo o que tinha acontecido, deu razão para mim. Estabeleceu que eu podia ver as crianças todo fim de semana. Quando a Laura e o Pedro vieram para minha casa pela primeira vez depois de mais de um ano, foi o dia mais feliz da minha vida. Eles correram para mim gritando, "Vovó!" e me abraçaram com tanta força que eu chorei. Chorei de felicidade. A Laura disse, "Vovó, o papai disse que você estava doente, mas eu sabia que você ia voltar." Eu prometi para eles que nunca mais ia deixar ninguém me afastar deles. Aos poucos, fui reestruturando minha vida. Vendi 2 das propriedades em Minas por um valor excelente. Fiquei com as outras, que geram renda de aluguel todo mês. Reformei minha casa do jeito que eu sempre quis. Contratei uma advogada especializada em direito de família para garantir meus direitos com os netos. E comecei a viver. Viver de verdade. Viajei para lugares que sempre sonhei. Fui para a Europa, conheci Paris, Roma, Lisboa. Fui sozinha e amei. Conheci pessoas incríveis, fiz amigas novas, me permiti ser feliz de novo. Voltei para dar aula, mas agora como voluntária numa ONG que ensina adultos a ler e escrever. Encontrei propósito de novo. O Rodrigo tentou se reaproximar algumas vezes. Ligava pedindo desculpas, dizendo que estava arrependido. Eu ouvia, mas mantinha distância. Disse para ele que o perdão é um processo, que leva tempo e que ele precisava provar com atitudes que tinha mudado. Até hoje ele está tentando. Às vezes eu acredito que o arrependimento é real. Outras vezes acho que ele só quer voltar para as boas graças por interesse. Mas isso não importa mais. Eu não dependo dele para nada. Nem financeiramente, nem emocionalmente. Eu me libertei. A Fabiana desapareceu. Soube que casou de novo, com um homem rico e mora em Miami. As crianças ficaram com o Rodrigo, que pelo menos nisso foi responsável. Ele cuida delas e eu ajudo. Não com dinheiro, porque ele não merece, mas com tempo, com amor, com presença.
Busco meus netos na escola de novo, faço comida para eles, levo para viajar nas férias. Eles são minha alegria. Hoje, aos 65 anos, estou melhor do que nunca. Tenho saúde, tenho dinheiro, tenho paz. Aprendi que a gente não pode ser bom demais a ponto de permitir que abusem da gente. Aprendi que família nem sempre é quem compartilha o sangue, mas quem está do nosso lado nos piores momentos. Aprendi que a justiça pode demorar, mas ela chega. Teve dias em que achei que não ia sobreviver. Teve noites em que quis desistir de tudo, mas não desisti. E hoje eu olho para trás e vejo que valeu a pena cada lágrima, cada dor, cada momento de solidão. Porque me trouxe até aqui. Me trouxe até essa versão de mim que é mais forte, mais sábia, mais inteira. Minha mensagem para você que está me ouvindo é: nunca desista de você mesma. Não importa quantas vezes te derrubarem, levanta. Não importa quantas vezes te traírem, confia de novo, mas com sabedoria. Não importa quantas vezes te roubarem, reconstrói. Você é mais forte do que imagina. E a vida tem uma forma engraçada de devolver tudo no tempo certo. Às vezes a gente perde coisas que achava que eram essenciais para descobrir tesouros que nem sabia que existiam. Foi o que aconteceu comigo. O Roberto, lá do céu, cuidou de mim. Ele sabia que um dia eu poderia precisar daquele cofre atrás do fogão. Ele sabia que aquele código, minha data de nascimento, era a chave para minha salvação. E foi. Aquela carta, aquelas propriedades, aquele dinheiro, não eram apenas bens materiais. Eram a prova de que eu sempre fui amada, sempre fui valorizada, sempre fui merecedora de coisa boa, coisa que meu próprio filho tinha me feito esquecer. Hoje moro na minha mansão, que agora está do jeito que sempre sonhei. Tenho um jardim lindo onde tomo café todo dia. Leio livros, cuido das minhas plantas, recebo minhas amigas para jogar buraco. Viajo quando quero, ajudo instituições de caridade. Vivo. E no fim de semana, minha casa enche de risada de criança de novo. Laura e Pedro voltaram a dormir aqui, a brincar no jardim, a me pedir para fazer aquele bolo de cenoura que eles amam. O Rodrigo vem buscar eles no domingo à noite. A gente não conversa muito, mas há uma cordialidade. Ele sabe que errou. Ele sabe que quase destruiu a própria mãe por ganância, e ele vai ter que viver com isso para sempre. Eu perdoei? Estou no caminho. Mas esquecer? Nunca vou. Porque essa cicatriz me lembra de nunca mais ser ingênua, de nunca mais confiar cegamente, de nunca mais me colocar em segundo lugar. E você que está me ouvindo agora, me conta, o que você faria no meu lugar? Você conseguiria perdoar um filho que fez isso? Você teria força para recomeçar do zero depois de perder tudo? Escreve aqui nos comentários. Eu leio todos e respondo. Quero saber sua opinião. Quero saber sua história também. E se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, de abuso familiar, de manipulação, de injustiça, compartilha essa história com ela. Às vezes a gente precisa ouvir que outras pessoas sobreviveram para ter coragem de lutar também. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque toda semana eu trago histórias reais de superação, de justiça, de recomeço. Histórias de mulheres que não desistiram. Deixa seu like se você gostou e comenta aqui embaixo. Eu quero muito saber o que você achou, se você torceu por mim, se você chorou, se você sentiu raiva do meu filho. Vamos construir uma comunidade de mulheres fortes que se apoiam. E lembra, não importa a sua idade, não importa quantas vezes você caiu, você sempre pode levantar, você sempre pode recomeçar, você sempre pode vencer. Eu sou a prova viva disso. Aos 63 anos, sem nada, sozinha num sítio abandonado, eu achei forças que nem sabia que tinha. E se eu consegui, você também consegue. Obrigada por me ouvir. Obrigada por estar aqui comigo nessa jornada. Um beijo grande no coração de cada uma de vocês. E até a próxima história.